Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Palavra de Eternidade. Hoje, nesta segunda-feira, dia 13, nós iremos meditar o evangelho que se encontra em Marcos, no capítulo 1, versículos de 14 a 20. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia. Pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, e lançavam as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles no mesmo instante deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse evangelho de hoje nós podemos contemplar o chamado que Jesus fez aos seus discípulos. E como é bonito de ver esse momento desse chamado, porque nós vemos que os discípulos, os apóstolos, eles tinham uma vida comum. Eles eram assim como nós, pessoas que trabalhavam, pessoas que cuidavam das suas vidas, que tinham o seu cotidiano. E eles estavam pescando, que era uma profissão deles, e o Senhor os encontra e os chama. Mas o mais bonito que a gente pode ver nesses evangelhos, e que é a partir disso que nós fazemos a nossa reflexão do dia de hoje, é que esse chamado que Jesus faz para eles é correspondido. Como é bonito de ver a rapidez, a prontidão com que esses apóstolos corresponderam ao chamado do Senhor. Aqui na Sagrada Escritura vai narrar para nós que assim, quando Jesus chamou eles simplesmente deixaram tudo para trás. Eles deixaram seu barco para trás, os filhos de Zebedeu deixaram seu pai para trás e o seguiram determinadamente. É muito bonito de contemplar isso, porque nós podemos trazer isso para a nossa vida. Qual chamado o Senhor tem feito para nós, que muitas vezes nós não temos a mesma ousadia, a mesma coragem de, assim como os discípulos, simplesmente corresponder com prontidão? O Senhor nos chama todos os dias a deixar um pouco mais, porque o nosso olhar precisa estar voltado para o alto, para as coisas do alto. Então, cada dia o Senhor nos convida a deixar algo desta terra para trás. Mas muitas vezes, por termos o olhar tão preso nas coisas desta terra, por termos o olhar tão preso nas nossas próprias vontades, nós não correspondemos como nós deveríamos corresponder a esse chamado do Senhor. E aí nós podemos pensar, de repente você que é de uma paróquia, que frequenta uma paróquia, que já faz parte de um ministério, que faz parte de uma pastoral, você que é de comunidade, você que é religioso, religiosa, sacerdote, nós podemos parar e pensar, mas eu já correspondo ao chamado de Deus. Só que cada dia Deus nos convida a corresponder a um chamado novo. O chamado que Deus fez para nós quando nós nos encontramos com Ele, de vem, segue-me, não é o mesmo chamado que Deus nos faz hoje, que nós já estamos a caminho, que nós já estamos caminhando com Ele. Nós precisamos primeiro ter a docilidade para reconhecer a voz do Senhor que nos chama, reconhecer o direcionamento que Ele nos dá e depois para correspondermos confiante ao chamado que Deus nos faz. Que o Senhor nos dê essa graça no dia de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenha um ótimo dia.